Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que tendem a irritar muito as pessoas autistas. Então, nem sempre o autista vai verbalizar a sua insatisfação, até porque muitos deles têm dificuldade para expressar as suas emoções. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, né? Sobre essa condição que se chama alexithymia, que é justamente esse bloqueio para nomear os sentimentos e para falar sobre o que se passa na mente dessa pessoa, né? Mas isso não quer dizer que os autistas não sintam o estresse, né, o incômodo, pelo contrário. Às vezes a pessoa sente até mais do que as outras, mas não percebe o acúmulo de energia, né, o acúmulo de estresse até que seja tarde demais. E aí não tem jeito. Quando essa sobrecarga, né, quando o incômodo excede os limites da pessoa, nós vamos ver as crises por estresse, os meltdowns, shutdowns, somatizações, burnout. Esses incômodos que são maiores às vezes levam a pessoa a procurar ajuda médica. Então, é por isso que vale a pena saber o que costuma irritar, mesmo que secretamente, as pessoas autistas, para que você possa oferecer o suporte necessário e evitar esses estímulos ansiogênicos demais, né, para quem você ama. E claro, se você é o autista ou a autista e vai conferir aqui essa listinha comigo, o seu objetivo vai ser tomar mais consciência sobre o que tende a afetar o seu humor, a sua mente, o seu corpo. E aí, a partir dessa tomada de consciência, você vai poder se proteger, né, desses estímulos ansiogênicos e solicitar também a colaboração de outras pessoas, porque a clareza facilita a nossa comunicação. E dito isso, vamos lá a esses 5 itens potencialmente ansiogênicos para as pessoas autistas. Quer dizer, antes da gente iniciar, né, esses tópicos, que tal você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal? Nós temos vídeos novos toda quinta-feira, às 17 horas, e as discussões da nossa comunidade espectral são excelentes. Eu imagino que você vai gostar de pertencer a esse grupo super estudioso. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora sim, vamos lá a essa lista. E o primeiro ponto de estresse pode ser a sensibilidade alimentar. Muitos autistas são sensíveis a glúten, às leguminosas, aos laticínios, aos chamados FODMAPs também, que são alimentos com açúcares fermentáveis. Então é muito comum ver criança que fica desconfortável, com a barriguinha inchada, depois que come cebola, beterraba, alho. Tem as solenáceas também, que são alimentos tipo tomate, batata inglesa, berinjela, pimentão, que são plantas com algumas substâncias tóxicas e inflamatórias. Alimentos estamínicos, como o abacate, amendoim, espinafre, que podem causar alterações cognitivas e alergias também, inflamações no corpo, enfim. Não é à toa que muitos autistas fazem uma dieta mais restritiva. A seletividade alimentar costuma ser um mecanismo natural de defesa, né, que a criança encontra para evitar alimentos que ela não digere bem. E aí, ao longo da vida, a necessidade de mudar a rotina alimentar eventualmente, quando alguém muda o tempero, ou a temperatura da comida está diferente do habitual, ou quando a pessoa recebe a tarefa de escolher ali um prato do cardápio, quando a pessoa sai para jantar, por exemplo, isso que parece tão trivial para uma pessoa neurotípica pode ser altamente ansiogênico para a pessoa autista. Então, a rotina alimentar é o primeiro ponto de estresse. O segundo fator de estresse para a pessoa autista costuma ser o tempo de espera, principalmente o desafio de aguardar muito tempo em filas. O que os autistas dizem que os incomoda nem sempre é o tempo gasto na fila, mas a imprevisibilidade dessa situação. E hoje em dia, felizmente, nós não precisamos ir tanto mais aos bancos físicos, mas era terrível ficar aguardando sem saber quanto tempo cada um iria gastar pagando as suas contas, e aí a gente tentava calcular, né, pela pilha de boletos que a pessoa tinha na mão, quanto tempo ela gastaria, quanto tempo a gente gastaria, né, para chegar até o caixa. E claro, todas as pessoas tendem a ficar ansiosas com esse tipo de situação, mas os autistas podem ficar exaustos. Então, se você precisar ir ao banco, a sugestão é levar um livro, porque aí você vai ter o que estudar.
E se você estiver, por exemplo, no aeroporto com uma pessoa autista, você pode sugerir também que vocês aguardem o embarque enquanto vocês dão uma volta, passeiam pelas lojas. Algumas pessoas solicitam também o embarque prioritário, isso é possível, facilita. Em parques como a Disney, né, que sempre tem aquelas filas longas, para evitar que a criança se canse muito, você também pode comprar um cartão para furar a fila legalmente. Nós já fizemos isso e é um ótimo recurso. E no caso do trânsito, como ainda não existe nenhum passe livre disponível, para que a pessoa autista não fique cansada, chateada, estressada, racionalizando o movimento de cada carro e tentando calcular o tempo que ela vai gastar entre um sinal e o outro, uma ideia muito útil é usar esse tempo de deslocamento para ouvir podcasts, os nossos vídeos, audiolivros, isso ajuda muito. A terceira fonte de estresse para as pessoas autistas costuma ser a falta de transparência dos outros. As mentiras brancas, então, ou os feedbacks muito indiretos tendem a deixar muitos autistas cansados, estressados e às vezes bem bravos. Eu não sou autista, mas eu me identifico um pouco com essa dificuldade, porque para mim é difícil entender, por exemplo, o que as pessoas dizem nas entrelinhas. Então, se alguém diz que gostou da minha roupa ou que gostou do meu sapato, eu vou acreditar. Então, não vou imaginar que eu possa estar estranho ou que eu devo fazer algo diferente. Quando eu cortei meu cabelo curto, algumas pessoas, né, conhecidas, diziam: olha, você cortou seu cabelo, não ficou ruim, não. E isso eu percebia direitinho, porque eu via o tom de decepção na voz da pessoa, mas pra mim era estranho. Eu preferia que a pessoa me dissesse: ah, prefiro longo, deixa crescer. Algumas pessoas faziam isso, era melhor pra mim. Quer dizer, essas mentiras brancas que os outros falam pra não nos deixar sem graça são muito comuns na nossa cultura, mas elas costumam irritar bastante as pessoas autistas. E se você trabalha com um autista, ou se você é mãe ou pai de um jovem autista, é muito importante ter isso em mente. Você precisa ser claro sobre o que você quer que aconteça, por exemplo, em casa. Não costuma funcionar muito se você ficar só reclamando de que a cozinha está muito suja, de que tem muita vasilha para lavar, esperando que o adolescente saia lá do seu videogame, se levante e vá deixar a cozinha brilhando. Isso é irreal com a maioria dos adolescentes, né? Então, principalmente com os autistas, você precisa ser claro. E aí você pode convidar o seu filho para lavar as louças enquanto você seca as vasilhas, está tudo ok. No caso das toalhas, que é uma grande reclamação também, você precisa informar o lugar certo para estender a toalha depois do banho. Tem pais que ficam reclamando, né, e falam comigo: nossa, mas não é possível que esse menino não perceba que todos os dias eu tiro a toalha da cama e coloco a toalha no varal. Então, é para colocar no varal, não é verdade? Bom, o seu filho pode até perceber que você está fazendo isso, só que ele pode não ter percebido que você está fazendo, está tendo essa atitude para dar o exemplo. E talvez ele não perceba mesmo que você está fazendo esse favor com raiva. Então, você precisa dizer o que você quer. E as listas, os quadros também de tarefas costumam ajudar bastante. No caso do trabalho, que mais uma vez, jamais deixe o seu colaborador inferir as informações. Alguns autistas me contam que às vezes eles percebem que estão sendo hostilizados ou que estão sendo excluídos do grupo, mas eles nem imaginam o motivo disso. Então, se você nota que a pessoa é muito direta ou que ela não gosta muito de socializar, no caso do autista, né, às vezes parece que ele mesmo está se excluindo, mas não interprete nada sem antes conversar com esse ser humano. E também não fique imaginando que a sua mensagem passivo-agressiva em direção ao autista vai surtir algum efeito positivo, porque essa falta de comunicação só deixa os autistas ainda mais confusos. Bem, mais uma vez, esse tipo de situação tende a ser estressante mesmo para qualquer pessoa. Porém, os neurotípicos costumam perguntar a esse grupo de pessoas que está se afastando o que está acontecendo, o que ele fez de errado, o que ele pode fazer melhor. Ou vão usar outros tipos de recursos sociais para dissolver esses problemas de interação.
tanto no trabalho quanto na escola. Mas os autistas às vezes ficam tão confusos e tão estressados que eles podem pedir demissão, ou, o que é bastante comum também, largar a escola, a faculdade, e isso é muito triste. Agora, a quarta fonte de estresse pode ser o que nós chamamos de armadilhas sociais. Sabe aquele convite que você não tem como declinar? Ou aquela chamada de telemarketing que toma o seu tempo e você não consegue desligar? Ou aquela pessoa que para você na rua para vender uma solução mirabolante para todos os seus problemas. Então, isso chateia muitas pessoas. Mas mesmo que o autista seja super sincero e diga não logo de cara, ou no caso, se ele adiar a resposta para refletir um pouco mais, só o fato de se sentir pressionado já pode gerar muito estresse. E para as mulheres autistas, como elas tendem a mascarar mais, o estresse pode ser ainda maior, porque em muitos casos elas dizem sim, sem pensar direito, só para agradar a outra pessoa, mas elas se sentem mal por isso, por não serem elas mesmas. E aí, haja tempo para ruminação. Então, se você for convidar uma pessoa autista para um evento, para uma aula, para uma festa, ou se você quiser apresentar o seu catálogo de vendas para a pessoa, com a seleção super especial dos bonecos geek, por exemplo, provavelmente seu amigo autista vai amar. Mas, mesmo assim, deixe sempre o espaço para o não. E aí, você pode usar frases do tipo, por exemplo, no caso de festa. Olha, nós vamos fazer um jantar lá em casa no sábado, seria ótimo que você estivesse com a gente, mas se você tiver já outros compromissos, nós podemos marcar outro dia. Quer dizer, você deixa espaço para a pessoa raciocinar, dar a resposta depois, está tudo bem. E no caso da venda, você pode dizer que você tem esse catálogo de miniaturas geek lá e que o seu amigo está convidado a conhecê-la quando ele desejar. E pronto! Assim, nós reduzimos bastante o nível de estresse da pessoa autista e deixamos espaço livre para escolha. O quinto fator ansiogênico pode ser a interrupção muito abrupta, ruídos imprevisíveis, tudo que interrompe o raciocínio do autista. E outra vez, eu acho que a maioria dos seres humanos se sente desconfortável com isso, mas a pessoa autista tende a ter um processamento mental muito diferente. Então, um barulho de alguém arrastando uma cadeira no apartamento vizinho, por exemplo, pode ficar ecoando por minutos na cabeça dele. E talvez ele perca concentração no que está fazendo, porque essa pessoa autista vai passar a racionalizar ou tentar encontrar um padrão na movimentação da casa alheia. Ou seja, o barulho pode invadir a mente da pessoa autista e deixá-la desorientada, ansiosa e muito cansada. A mesma perturbação pode acontecer também quando a pessoa autista está no cinema assistindo a um filme e tem muitas cenas que geram susto, porque a pessoa está ali numa linha de raciocínio, às vezes mais calma, mesmo que esteja agitada, mas de repente acontece algo que quebra essa organização mental do autista, isso provavelmente pode gerar estresse. E o que eu escuto bastante dos pais autistas ou dos pais ou mães muito sensíveis é que eles ficam tranquilos quando as crianças estão brincando e gritando, por exemplo, num parque ou mesmo em casa com os amiguinhos ou numa festa de aniversário que eles fizeram. Mas se tudo está silencioso e de repente a criança grita do nada, eles podem ficar muito assustados, cansados, confusos e nervosos. E esse é um grande desafio para os pais autistas, pais e mães autistas, porque até que a criança se eduque para não interromper as atividades dos outros, ou para compreender que ela não pode gritar do quarto dela para quem está na cozinha e querer conversar assim à distância, e para brincar de uma forma mais calma, tudo isso leva tempo. E na verdade, mesmo os adultos às vezes nos assustam quando estão jogando truco, por exemplo, né, em outras brincadeiras. Enfim, a nossa cultura também tende a ser mais festiva. Então, os desafios dos autistas podem ser ainda maiores por conta do barulho dos vizinhos ou da família mesmo em casa. E é por isso que
Nós, pessoas mais sensíveis e os autistas também, nós usamos protetores auriculares, né? Esse é um recurso maravilhoso também. E só compartilhando a experiência aqui com vocês, uma experiência cultural, nós passamos um Réveillon na Nova Zelândia. E aí, Djalma e eu ficamos aguardando a queima de fogos na virada do ano, e foi lindo. Mas os fogos não tinham barulho. E a celebração durou no máximo uns 5 minutos. Aí depois a vizinhança já estava toda apagada dentro de casa e dormindo. E nós ficamos de queixo caído com essa experiência. Mas enquanto nós não importamos essa cultura neozelandesa do silêncio, vamos trabalhar com o que nós temos. Então, agora eu adoraria saber se você também se sente incomodada ou incomodado, se você come alguns dos alimentos que você não tem costume, ou se você precisa ficar aguardando a sua vez numa fila, ou se as pessoas não são transparentes e honestas com você, ou se alguém te coloca numa armadilha social, e se o barulho interrompe os seus processamentos mentais. E claro, se você já criou os recursos para lidar com essas situações e para manter a sua sanidade mental, por favor, também compartilhe aqui nos comentários, porque as suas experiências podem ser de enorme valor para quem chega à nossa maravilhosa comunidade espectral. E aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui nós amamos ganhar consciência juntos, principalmente sobre a beleza da neurodiversidade, e vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!